Então, o que que você, qual é do Supremo? Por que ele está fazendo isso? Assim, ele quer demonstrar poder, na sua opinião? Cara, eu acho que o Bolsonaro ele estica a corda de um lado, né? O Bolsonaro fez uma reunião mesmo, tipo, chamando ministros, falando sobre a hipótese de fechamento do Supremo. Entendi. Né? Então, o cara também autoritário pra caralho. É autoritário pra caralho. E aí, o Supremo esticou a corda pro outro lado, respondendo ao autoritarismo com mais autoritarismo. Né? Faz sentido. E aí, o Congresso respondeu com o quê? Respondeu tomando o que deveria ser função do Executivo, que é executar o orçamento. E aí, os 20 bilhões, que é o que sobra do orçamento discricionário, que a gente chama, discricionário é o que você pode gastar, entre aspas, com o que você quiser. O resto é gasto obrigatório. O que é gasto obrigatório? Previdência, preciso pagar. Preciso pagar o INSS. Salários. Preciso pagar salário. Preciso pagar aluguel de prédio público. Tudo que é gasto obrigatório, eu preciso pagar. O programa social, que eu me obriguei por lei a pagar, precisa pagar. O que sobra, né, que geralmente o governo usa para investimento, que a gente chama rodovia, estrada, ferrovia, etc., é o gasto discricionário, né? E aí o Congresso, com a anuência do Bolsonaro também, que em relação ao Congresso é um bunda mole, em relação ao Supremo também, muitas vezes é um bunda mole, né, de defender suas prerrogativas de presidente, porque às vezes o Supremo também usurpa, né? E aí vai lá o Congresso, com a anuência da base bolsonarista, porque a base bolsonarista também está recebendo esse dinheiro, e pega 20 bilhões que o próprio Congresso executa. Pode crer. É tudo uma questão de jogo de poder pra ter mais poder, mais dinheiro. Exatamente. Que bosta, velho. E aí, a gente tá nessa situação em que o cenário que a gente vive, os dois principais candidatos vão resolver essa situação? Imagina. Não, eles vão piorar, né? Os dois têm mentalidade autoritária, os dois têm... O Lula deu entrevista recentemente dizendo que o problema, um dos principais problemas do Brasil é que a classe média ostenta muito e vive melhor do que na Europa. Classe média brasileira vive melhor do que na Europa. Eu acho que ele tá passando muito tempo cara, na cadeia, perdeu a noção. Não, o cara governou o país durante 8 anos. Sim. E me fala uma atrocidade, nem no melhor período econômico da história do Brasil, que acho que foi no Império, com Pedro II, a classe média brasileira não teve melhor do que a classe média europeia. Tipo, eu fui puxar o dado objetivo, né? Acho que tem até aqui meu querido Minato, que é meu chefe de gabinete, economista, tá aqui pra não me deixar mentir. Se eu errar o número, o Minato me dá uma bronca. Mas é o que é R$3.400. Se você ganha R$3.400 por mês, né, que é tipo, sei lá, 1/1000 do que você ganha, R$3.400 por mês, você tá nos 20% mais rico da população. Uhum. Não é isso? 3.400? 3.400? Cara, isso não é nem a nossa classe média, essa é a nossa classe média alta. A nossa classe média alta ganha R$3.400. E isso não é nem $1.000, cara. É verdade, isso né? Qual é o cara de classe média europeia que ganha menos de $1.000? Não, eles têm bolsas escolares lá que são isso. É ridículo. E aí ele diz o seguinte: se a gente não limitar o consumo, olha, ele tá dizendo que precisa passar uma lei para limitar o consumo. Se a gente não limitar o consumo, o que vai acontecer? Palavras dele, viu? Depois pode puxar lá, tem vídeo dele falando isso. Vão comprar um barco de R$400 bilhões e depois um helicóptero para colocar no barco. Claro, porque todo cidadão de classe média brasileiro compra lá um barco de R$400 bilhões. Eu tenho 3 aqui na minha garagem. Helicóptero para botar em cima do barco. Se não limitar, aí ele fala... Porque a gente precisa pensar, e esse é um discurso que tem ganhado cada vez mais força dentro das esquerdas, né? Precisa pensar no que é necessário para a vida de uma pessoa. Aí ele fala, eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma televisão em cada cômodo, né? Ele acha que a classe média brasileira tem uma televisão em cada cômodo. Mas peraí, olha o que está na natureza do pensamento dele. Ele quer dizer que ele quer estabelecer um padrão de vida necessário para as pessoas e que todas as pessoas precisam almejar ou querer no máximo ter aquele padrão de vida, porque é o necessário. Porque se as pessoas quiserem, né, na tese da esquerda, a economia é um jogo de soma zero. Se eu ganho, você perde, né? Então, se eu quiser mais do que aquilo, eu vou estar explorando alguém, né? Eu vou estar acumulando capital. Então eu, governo, vou definir o limite que você tem para você consumir. Esse negócio é absurdo. Não, isso é uma bizarro. burrice também. Isso é o comunismo, né? Isso é bizarro. Sim. Tipo, os caras não entendem que uma parte motivacional do ser humano é saber que ele pode trabalhar e quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Se você tira quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, você mata a motivação do cara de se esforçar.
Tem gente que, porra, passa a vida inteira sacrificando e trabalhando 13 horas por dia porque ele tem a esperança que um dia ele vai conquistar uma vida melhor pra ele e pra sua família. E se você fala pra ele, ó, mano, não importa o quanto você trabalha, o máximo que você vai chegar é aqui. Você mata todo o poder produtivo de uma sociedade. Isso, que é o problema, que é o que as esquerdas, elas sempre... E eu tô lendo um livro muito bom do Thomas Sowell, que é um cara tá vivo ainda, velhinho. É um cara da escola de Chicago. Fatos e falácias da economia, né? E aí ele coloca como a esquerda, ela quer excluir completamente a responsabilidade individual. Ela quer sempre culpar alguém ou algo, né? Então, por que os países de terceiro mundo, por exemplo, são pobres? Porque eles foram explorados pelos países desenvolvidos. Por que os países desenvolvidos são desenvolvidos? Porque eles exploraram os países pobres. Tá, e os países que, sei lá, e o Brasil e a Coreia do Sul, que já tiveram o mesmo índice de pobreza? E agora a Coreia do Sul que explica agora a Coreia do Sul ser a Coreia do Sul e o Brasil ser o Brasil? E os países que nunca tiveram contato com nações desenvolvidas e são subdesenvolvidos da mesma maneira? Então, eles sempre querem um inimigo externo, uma causa externa. É sempre alguém que é culpado. É aquela mentalidade que o George Orwell fala em 1984, né? Sempre tem o Goldstein, que é o inimigo. Né? Por que isso tá acontecendo de ruim? Durante muito tempo, né? O Lula falava que eu peguei uma herança maldita da FHC. Puta que pariu, o cara pegou o plano real, lei de responsabilidade fiscal, pegou o setor de telefonia bombando, pegou boom de commodities, pegou o tripé macroeconômico. Meu Deus, que herança maldita é essa que ele pegou? Ele pegou um país que tinha inflação de... Sei lá, o cara ia com a maquininha lá trocar o preço todo dia e saiu de um país que tinha confisco de poupança, de pobre, e herdou um país com uma moeda, com um dólar 1 a 1 com o real, e se chamava de herança maldita. Imagina o que o Lula não vai fazer se ele pegar agora a herança do governo Bolsonaro. Ele vai falar aí, pandemia, Deus, né? Qualquer coisa que acontecer, ele vai falar, foi culpa do governo Bolsonaro, a herança do governo Bolsonaro. Verdade. Nesse